Uma pessoa pode ter uma presença muito agradável, pode ter um timbre de voz muito agradável, pode ter um jogo de fisionomia muito agradável, pode dizer coisas muito interessantes, muito expressivas. Tudo isso são dons que a providência pode dar a alguém e de que alguém pode servir-se, conforme o caso, ou para fazer um grande bem ou para fazer um grande mal. Para além de todos esses dons, há um outro dom mais interessante e que não se confunde propriamente com esse. Uma pessoa pode ter um timbre de voz muito agradável, mas a gente conversando com ela não sente nela a alma dela. Olhem que o timbre de voz até pode ser uma espécie de ressonância do que seja a alma de alguém. Não é necessariamente, mas pode ser. Mesmo assim, ouve-se uma pessoa com um timbre de voz muito agradável, mas não se sente alma. Isso especialmente se nota nos cantores. Há cantores que têm um timbre de voz muito agradável. Cantam com muita correção, de acordo com a partitura. Mas não se sente a alma do cantor no que ele canta. E o resultado é que o público, do ponto de vista meramente sonoro, tem uma impressão agradável, mas não vibra com o cantor. Ele não comunicou sua alma. A mesma coisa pode ser com o orador. Um orador pode ter um timbre de voz esplêndido, mas se ele é desses homens cuja alma mora num fundo pantanoso e longínquo da personalidade dele, a pessoa trata com ele, ouve-o, mas tem a impressão de que ele está dando um recado no qual ele está desinteressado. E não há contato humano, não há comércio humano verdadeiro. O olhar. Não há coisa que fale mais da alma de um homem do que o olhar dele. Bem, é verdade que um homem pode ter lindos olhos, mas é verdade também que isso não quer dizer que ele tenha um lindo olhar. Um lindo olhar é uma forma de olhar que podem até ter olhos feios. Uma pessoa pode ter olhos feios, mas ter um lindo olhar. É uma forma de olhar através da qual uma beleza de alma se comunica. E uma outra pessoa pode ter olhos muito bonitos, mas a alma está longe daquilo. Então, do ponto de vista da pura luminosidade do olhar, do desenho, da cor, etc., etc., aquilo pode ser bonito, mas não tem a verdadeira beleza de uma comunicação da alma. Há, pelo contrário, pessoas que não têm uma grande voz, não têm uma grande estampa, não tem nada do que eu acabo de falar, mas a alma delas, de algum modo, se comunica. E o que elas dizem tem verve, tem graça, tem interesse, o furor delas faz estremecer os outros, a simpatia delas derrete os outros, quando elas se interessam pelo que elas dizem, os outros são levados a se interessar também, ainda que elas digam coisas desinteressantes, mas do modo delas dedilharem o assunto, já o assunto começa a tomar interesse. São pessoas que têm a alma mais à flor da pele, e uma alma que se comunica, que os outros sentem. A comunicação de alma é um dos dons mais preciosos que uma pessoa pode ter. E uma das coisas que se deve lamentar na gente ou em outrem, conforme o caso, é que a gente ou outrem seja desse tipo de gente inteiramente glacial e sem expressão, quando no fundo tem que ter uma alma que sente qualquer coisa. Mas por mais que a alma sinta, os olhos, a ponta do nariz, os lábios, o queixo, as orelhas, tudo parece dizer: eu não sinto nada. Eu conheço várias pessoas assim, que se é verdade que então a maior atrativo que a pessoa pode ter no contato com outra criatura é o de ver a alma dessa criatura, um contato de alma a alma, onde a gente também sinta que se exprimiu no que tem no fundo e que foi entendido e que houve um acordo. Se isto é verdade, então é verdade também que o contato entre os puros espíritos deve ser muito mais interessante do que o contato de homem a homem, porque as nossas faces revelam a alma, é verdade, mas na medida, em certa medida revelam, mas em certa medida velam, e há insipidezes, sem gracices, há coisas desse gênero que, pelo contrário, até não só não nos deixam exprimir o que temos, mas às vezes exprimem o contrário do que nós queríamos exprimir, do que nós queríamos dizer. Bem, então o rosto vela e revela a personalidade.
E por causa disso nós só vemos a alma de um outro assim de esguelha, de cá, de lá e de acolá. Nós não a vemos como se víssemos diretamente. Ora, o interessante seria o comunicar-se entre almas que se conhecessem, porque a palavra ver nem é uma palavra adequada para o caso, que se conhecessem sem a necessidade do olhar, do ouvido, etc., se conhecessem e se sentissem, e entrassem em harmonia, entrassem em mútua compreensão, em simpatia. Isto é que seria o auge do interessante no convívio. Por que seria o auge? Porque um pouco que nos aconteça isso, nós achamos tão interessante. Imagine entre espíritos como isso seria interessante. Acontece, entretanto, que nesse contato entre alma e homem vivo, e portanto posto no seu corpo, se é tão agradável um homem discernir assim um outro e se entenderem, para um homem vivo não pode haver nada de mais agradável do que conhecer um puro espírito. Sobretudo se esse puro espírito é um espírito angélico, um demônio nunca, um espírito angélico que se comunica com toda a sua pureza, toda a sua limpidez, toda a sua grandeza, sua majestade, sua força, com uma ação de presença tal que os místicos que têm visto anjos, às vezes ficam 2 ou 3 dias sem poderem participar da vida normal. De tal maneira eles ficam impressionados pela presença de um anjo, e às vezes são os anjos de menor categoria, de menor porte, mas eles viram um anjo. E algo dessa noção o homem tem quando ele chama as coisas de angélico. Tal coisa angélica, tal outra coisa angélica, ouviu uma música de anjo, fulana, sobretudo, tem uma cara de anjo, isto, aquilo, outro. A ideia do contato com os anjos, a gente vê que o homem tem vontade de ter para ter esse contato espiritual, que ele tem tão imperfeitamente de criatura a criatura. Para ter esse contato espiritual, ele tem um gáudio nisso, uma coisa extraordinária. Um anjo é uma obra-prima de Deus. E, evidentemente, se a pessoa está em condições de apreciar esse anjo, a pessoa tem um gáudio santificante e intenso quando lhe é dado olhar para esse anjo. Por que isso? Porque toda obra-prima apresenta-se objetivamente, aprecia quem é capaz. No museu, podemos pôr, por exemplo, um quadro do Gainsborough. Eu me lembro nesse nosso Museu de Arte de São Paulo aqui, tem um quadro do Gainsborough, Uma Dama Azul. É uma inglesa de meia idade, com uma cara passavelmente felina e vestida de azul. Mas é tão interessante o quadro, e a mulher tem tanta personalidade, e o Gainsborough soube pôr isto tão bem, que eu me lembro quando visitei há muitos anos atrás o museu, eu fiquei encantado e tive vontade de mandar abrir um banquinho e ficar sentado olhando para o quadro. E, eventualmente, ditar um artigo sobre o quadro, mas na presença do quadro. E que poderia ser, por exemplo, conversando com a Dama Azul e contando o que é que eu ia percebendo nela e as impressões que eu ia tendo. De tal maneira, eu achei o quadro interessante e bem pintado. Uma vez eu assisti uma conferência feita aqui por um brasileiro que mora no Vaticano e é um dos maiores especialistas do Reding de Campos, que foi a respeito dos quadros da Capela Sistina e outras coisas que tais. Foi uma conferência tão esplêndida, e uma vez ou outra, a propósito de algum tema do MNF, ainda hoje passa uma ilusão minha a respeito de como esse homem interpretou bem aqueles quadros. Um crítico de arte é um restaurador de coisas artísticas, com um comentário soberbo, porque ele ainda viu mais do que qualquer um de nós do lado puramente estético das coisas, não psicológico, mas do lado puramente estético das coisas. A obra-prima entrega mais de si mesma àquele que é capaz de olhar melhor.